A vida egressa de Enoque. No dia 25 de maio do ano da graça de 2024, o povo euclidense ficou de luto, devido ao falecimento do ilustre conterrâneo Enoque Reis, mais conhecido como Enoque Barbeiro. Falar de Euclides da Cunha é falar de seus habitantes, personagens, das figuras folclóricas e de pessoas conhecidas e amadas por toda a comunidade. Enoque, sem dúvida, preenche todos esses requisitos, pois durante seus 50 e poucos anos de atividade pública pela prestação de serviços, cuja idade de seus filhos, amigo deste redator, Edivan, o grande barbeiro, trabalhou com afinco e maestria em seu salão. Atendia com educação e amor pelo que fazia. Cuidava de uma seleta freguesia endinheirada e dedicava também aos variados consumidores de baixos recursos disponíveis para fazer a barba e cabelos. Pois, com a chegada dos odiernos tempos, seu Enoque passou a fazer experimentos diferenciados da boa maneira de gerir os bons negócios do receptáculo estabelecimento. No salão da barbearia de Enoque, entravam advogados, juízes, médicos, historiadores, professores, estudantes, vaqueiros, gente do povo, pessoas de nata sociedade local, dos enfermos, que muitas vezes o generoso Enoque ia visitar na casa, gente que não pagava e de gente que, além de dar um toque no visual, queriam saber de notícias, política, novidade e até da vida alheia. Por muito tempo, era o único da cidade que fazia a cabeça de muita gente. O genitor do autor desse texto, Osvaldo Dantas, era freguês ativo do grande seu Enoque e quando passou a morar na capital, assim que chegava no sertão, nunca deixou de frequentar o referido salão. Sempre visitava o velho amigo e era aquela coisa dos admiradores de Enoque. Chegar no Cumbe, tinha que passar na barbearia do seu Enoque. Caso contrário, era um Deus nos acuda. Dizia o povo daquela década dos anos 80 que a barbearia, situada na Avenida Rui Barbosa, era o segundo lugar de notícias. Ali você sabia de notícias altamente noticiosas. Boca de urna, qual o candidato vencedor das próximas eleições, nome dos candidatos surgiam ali. Empregos vagos na cidade e, sobretudo, encontros de boa localização. Sempre existia antes da barbearia ou depois do assintoso local. A saber, o primeiríssimo lugar de notícias era a afamada Rua da Bomba, hoje conhecida como Avenida Almerindo Reim. Para quem não sabe, o nome completo do nosso homenageado era Enoque Alves dos Reis, filho caçula do senhor Eupídio Alves dos Reis e da senhora Silvana Lívio de Carvalho, nascido no povoado chamado de Umburanas e hoje renomeado de Ruilândia, no dia 24 de março de 1935. Quando Enoque nasceu, o Cumbe, como era soletrado, tinha como prefeito José Camerindo de Abreu, que fora nomeado pelo governador interino Correia de Menezes. O nome atual de Euclides da Cunha foi alterado no dia 30 de novembro de 1938. Nos anos 50 e 60, o autor desse texto era repórter. Precisava um pouco mais de pesquisa para apurar de quem foi o mandato que ocorreu esse fato. Ruilândia, que antes era conhecida como Umburanas e por justas homenagens foi concedida ao patrono dos advogados do Brasil, recebeu o nome de Ruilândia, na definição Terra de Rui. A proposta foi elaborada pelo professor Teófilo, que acumulava 2 cargos, o de professor e o de secretário municipal. O projeto fora encaminhado para a Câmara Municipal de Euclides da Cunha e aprovado pelos nobres vereadores de então. Por sua vez, o dito planejamento foi bem recebido pela calorosa população local. Durante o primeiro mandato do prefeito Antônio Batista de Carvalho, conhecido pelos amigos íntimos de Prefeito ABC, precisamente no ano de 1949, o destemido rapazinho migrou do distrito de Umburanas para a sede do Cumbe do Major, com uma idade impúbere, que valida dizer menor de 16 anos, então com 14 anos, sozinho, ele partiu com a cara e a coragem rumo ao desconhecido e do íngreme terreno de 14 quilômetros. Reza a lenda que foi uma bela caminhada de Umburanas até o centro de Euclides da Cunha.
Depois do falecimento de seus pais, o menino Enoque decidiu que a lida na roça não era a sua praia, de modo que convocou os irmãos, os saudosos Joãozinho e Lourdes, e expressou o que realmente queria, os sonhos que ele engendrava e o tipo de vida que ele queria levar. No centro, o garoto se deparou com todo o tipo de serviços e trabalhos ardorosamente puxados pela sua estrutura óssea de criança. Aprendeu diversas profissões durante a sua juventude e se encantou por um ofício que passou a chamar de seu. No desabrochar dos 18 anos, apaixonou-se pelo ofício de barbeiro, cuja profissão, dos mais antigos, equivalia ao médico. Por isso, pejorativamente, o médico leigo era chamado de barbeiro. Não era o caso de Reis, um autodidata assumido que aprendeu algo sem ter professor, um observador nato, um exímio curioso que aprendera a profissão com o olho na habilidade do mestre que lhe ensinara o ofício e os outros olhos na filha do patrão, que mais tarde se desposara com a exuberante Otávia da Silva dos Reis. Enoque Reis teve 7 filhos, a maioria com as iniciais dos nomes Ed, outros tantos deve ter tido de netos, e as filhas mulheres, diga-se de passagem, ouso sem hesitação de afirmar que elas são mais bonitas e poderosas do que os homens. No ano de 2017, Enoque foi acometido pelo AVC, doença conhecida como acidente vascular cerebral, que o impossibilitou de viver normalmente, pois era um homem que gostava da vida, de estar sempre arrumado e perfumado por conta das suas atividades comerciais e pelo seu jeito natural de ser. Um homem carregado de estilo, vaidoso, bem apessoado, comunicativo e um grande contador de causos, que gostava muito do Cabeça Branca, do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, e se declarava um carlista ferrenho, até no dia que seu sonho se realizou, com a visita do então governador em campanha. A ACM apareceu de supetão na barbearia e logo aproveitou para dar um grau no cabelo, no bigode, na barba. Daí surgiu uma duradoura amizade entre um euclidense e um governador. Essa amizade se estendeu também entre o filho de Enoque, Edivan, e ACM Neto, que atualmente é um político promissor e possivelmente futuro governador da Bahia. No entanto, quando houve o AVC, dispôs do apoio incondicional da família, que lutou pela pronta recuperação deste homem. Amigo de todos, guerreiro de vocação, pessoa generosa e de um pai extremado da família Reis. Obteve um tratamento digno e régio dos descendentes que amavam o patriarca e passou a amar ainda mais quando o genitor ficou na cadeira de rodas, e especialmente a sempre presença constante da sua filha coruja, amada e apaixonada pelo genitor Eglice Reis. É uma pena que um dia desses, Enoque, aos 89 anos vividos e bem aproveitados, partiu para o Oriente da vida eterna. Em breve, a família lançará um livro, um conto, uma resenha e uma história sobre a vida egressa de Enoque Reis. O homem que desbravou o sertão com o seu jeitão de fazer amigos, contar histórias e, sobretudo, de propagar a história da cidade. Esse texto tem a autoria de Oswaldo Dantas Lima Júnior, bacharel em Direito, professor de História com pós-graduação de História Pública da Bahia, mestrando de Ciência Política e corretor de imóveis. Uma homenagem a esta grande figura da história euclidense, Enoque Reis. Enoque Reis. Enoque Reis. Enoque Reis.